Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Tobias, você está na Escola de Fé e Cidadania Dom Adriano Hipólito, na jornada Concílio Vaticano II. É uma alegria recebê-lo, é uma alegria recebê-la. Hoje é o nosso segundo encontro. Terça-feira passada, abrimos a nossa jornada com o Padre Alcindo, coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Caxias, fazendo uma apresentação geral do concílio. Hoje, o nosso convidado, que é coordenador diocesano da Diocese de Petrópolis, vai abordar uma das constituições, a Constituição Lumen Gentium. Para começarmos bem o nosso encontro, invoquemos todos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o nosso encontro seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papa Francisco nos pediu a todos que revisitássemos o Concílio Vaticano II. Esta jornada de 5 encontros tem esse objetivo. Cada dia, cada terça-feira do mês de abril, um tema, um assessor ou assessora para a gente retornar ao concílio. O nosso convidado de hoje é o Padre Alex. Padre Alex é coordenador diocesano pastoral da Diocese de Petrópolis. Padre Alex, venha para cá, junte-se a nós. Uma boa noite a todos, muito boa noite, Tobias. Desde já, muito obrigado ao convite para poder estar com vocês. Na verdade, com todo o povo, né, que vai estar participando através dessas lives, desse momento tão bonito de formação rumo ao Jubileu 2025. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela lembrança e conte sempre conosco. Nós que te agradecemos, uma alegria. Um detalhe importante, Padre Alex, os 5 encontros, a cada encontro terá um assessor de uma das nossas dioceses, de uma das dioceses do Leste 1. Então, de alguma forma, estamos aqui agora representados pela Diocese de Petrópolis, que para nós é uma honra. Padre Alex, e nós tivemos um problema de natureza técnica, e esse programa, então, está sendo gravado. Você que está acompanhando agora, no dia 9 de abril, segundo encontro da jornada, deve fazer as suas contribuições no chat, deve dar o like, deve se inscrever no nosso canal, mas, infelizmente, nós não poderemos responder a tempo e a hora, como normalmente fazemos, porque esse é um programa gravado. Eu tenho certeza que isso não diminuirá de maneira nenhuma toda a sua qualidade, toda a sua amplitude e toda a sua profundidade. Padre Alex, por favor, conta para nós da beleza que é essa constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, Lumen Gentium. Então, como material didático, nós utilizamos, é claro, a própria Constituição, o próprio livro, o próprio documento. Eu gostaria também de me deter um pouco nesse material que foi elaborado pelo Dicastério para Evangelização para a preparação do Jubileu 2025. O Papa Francisco convocou o ano passado como um ano de escuta e de retomada dos documentos do Concílio Vaticano II, principalmente as 4 principais constituições. Foi elaborado uma coleção de documentos, são 34 documentos, que nos levam a aprofundar esses principais documentos do Concílio Vaticano II. Sobre a Lumen Gentium, são 10 livros desses, né, do número 15 até o número 24, onde em cada livro vai se aprofundando um capítulo da própria Lumen Gentium, numa linguagem muito simples, numa abordagem muito simples,
a congregação, ou melhor, o dicastério para a evangelização, vai aprofundando esse importante documento na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada eclesial. Na semana passada, o querido Padre Alcindo nos falou sobre o Concílio Vaticano II e nos lembrou que, na verdade, o concílio, quando convocado, ele teve uma grande meta. E qual foi essa meta? Um adornamento, uma atualização para que a Igreja ela pudesse, de fato, falar aos homens e às mulheres do mundo de hoje, do mundo contemporâneo. E não apenas falar para a Igreja dentro da própria Igreja, mas para falar a esta Igreja espalhada por todo o mundo. E sobre a Igreja propriamente dita é que vai se tratar o documento Lumen Gentium. O termo Lumen Gentium vai vir do latim e vai significar luz dos povos. A Igreja é chamada a ser luz para todos os povos. E por que ela é chamada a ser luz para todos os povos? Porque, na verdade, Jesus ele não veio somente para um pequeno povo. Quando nós nos lembramos, por exemplo, da solenidade da Epifania, nós vemos esse Jesus que é manifestado, que é mostrado como luz, como Salvador e Redentor de todos os povos, de todos aqueles que aderem a Ele. E a Igreja, como continuadora da missão de Jesus no tempo e na história, ela tem essa grande e enorme missão de ser luz para todos os povos, independente deste povo já ter aderido ou não à mensagem redentora, à mensagem do Evangelho. Então, a grande meta desse documento, dessa Constituição, é mostrar ao mundo inteiro a missão da Igreja, a missão de conduzir o povo de Deus, todos nós, ao reino dos céus. Bem, esse documento, ele passou por uma série de fases de aprovação. E ele veio a ser promulgado pelo Papa Paulo VI, logo após a abertura da primeira sessão do concílio, em que o documento ainda não havia sido aprovado. Alguns meses depois, o de saudosa memória Papa João XXIII vem a falecer, assume em seu lugar o então cardeal Montini, que toma para si o nome de Paulo VI, e é ele que tem a missão, então, de promulgar, de levar à frente o concílio e promulgar esta Constituição. Um pouco antes do cardeal Montini ter sido eleito como Papa, ele faz a seguinte afirmação: o concílio deveria se ocupar de um único problema, a Igreja, isto é, refletir sobre a essência da Igreja. Este seria um novo caminho a seguir. O cardeal Montini assume o concílio como Papa Paulo VI e tem essa bela e nobre missão de conduzir os trabalhos do concílio, conduzir a Igreja do Senhor. Bem, o documento Lumen Gentium, ele é composto de 8 partes. As 8 partes são: a primeira vai falar sobre o mistério da Igreja, o segundo, sobre o povo de Deus, a constituição hierárquica da Igreja, de forma especial o episcopado, os leigos, a nossa vocação comum, chamada santidade, os religiosos, a índole escatológica da Igreja e a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Ora, essa constituição dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium, ela acaba se tornando como que a espinha dorsal, o tronco de todo o concílio e representa no campo da eclesiologia uma verdadeira revolução. Ela vai mostrar, vai apresentar um novo modo de ser e de compreender a Igreja. A Igreja que muitas vezes, talvez, ela era vista apenas como uma sociedade, talvez até uma sociedade de pessoas perfeitas que já assumiram para si o Evangelho, ela é vista e é apresentada num campo muito mais amplo, muito mais vasto. Como disse, o documento é composto de 8 capítulos. E no seu primeiro capítulo, nós somos imersos no mistério da Igreja. A Igreja, ela é o reino de Deus já presente
no meio de nós e cresce pelo poder de Deus. Quem é esta igreja? É o povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos apresenta a Lumen Gentium número 4. A igreja é o povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São retomadas, assim, diversas imagens da igreja, desde as origens do cristianismo, que representam a igreja como rebanho, lavoura de Deus, edifício, Jerusalém do Alto, templo do Espírito Santo, corpo de Cristo com diferentes membros, guiados pela única cabeça, Cristo, que é a luz dos povos. Ora, então aqui nós vemos uma grande retomada dessa concepção da igreja desde os seus primórdios. Ora, enquanto o primeiro capítulo vai considerar o corpo eclesial a partir do mistério trinitário, o segundo capítulo vai apresentar o seu desenvolvimento histórico. O novo povo de Deus, uno e universal, é formado por todos aqueles que creem. Isso aqui é maravilhoso. Nessa concepção de que na nova aliança, todos, absolutamente todos, são chamados a ir e batizar, segundo a ordem que Jesus dá no capítulo 28, versículos 18 a 20 do Evangelho de São Mateus, constituindo assim uma igreja missionária. A igreja é chamada a crescer e é chamada a chegar no coração de todas as pessoas, independente dessas pessoas terem ou não terem ainda aderido ao Evangelho de Jesus. A igreja deve alcançar todos os homens e mulheres de boa vontade, que têm o desejo de viver, de seguir e de buscar a esse Senhor e fazer o bem, levar a todos ao conhecimento do Senhor. Ora, o terceiro e o quarto capítulo, eles vão descrever essa estrutura orgânica da igreja. Todos os batizados, os fiéis ou pastores, têm uma mesma vocação fundamental e são associados a essa mesma missão. Vai especificar, por exemplo, a função dos bispos. Qual é a função dos bispos? Pregar o evangelho, governar, santificar o rebanho que lhe é entregue, que lhe é confiado. Vai apresentar também a missão dos presbíteros e dos diáconos, que estão a serviço do povo de Deus. E a seguir, também vai apresentar a missão dos leigos. Qual é essa missão dos leigos? Aos leigos, esses têm a missão, a vocação de procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais, ordenando-as segundo a Deus, como nos apresenta a Lumen Gentium, parágrafo 31, perdão. E ainda com relação aos leigos, esses são, podemos dizer, cada vez mais valorizados. São chamados à santidade, a partir da sua vida de inserção no mundo atual. O leigo, para poder ser santo, ele não precisa ser, com perdão da comparação, um mini-padre, mas ele tem toda a sua capacidade e condição de santificação e de ser igreja através da sua vida no mundo, do trabalho ordinário, de ser um bom pai, uma boa mãe. Ora, isso é uma grande inovação apresentada para nós através da Lumen Gentium. O concílio ainda vai pedir que entre os pastores e fiéis haja uma comunidade de relações, um mútuo apoio. Por quê? Porque todos são chamados à santidade. O leigo é chamado à santidade, o religioso é chamado à santidade, o ministro ordenado é chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Nesse contexto, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. E o sacerdócio comum dos fiéis colabora, soma para que o pastor, o ministro ordenado, ele possa conduzir e encaminhar na sua missão
o povo, a igreja, ao redil eterno do Senhor. Ora, assim, o tema do 5º e do 6º capítulo vai falar que a missão essencial da igreja é a santificação. A igreja existe para poder santificar a todas as pessoas. A igreja é santa, vai afirmar a Lumen Gentium. A igreja é santa e todos na igreja, pastores e fiéis, são chamados à santidade. Cada um de acordo com a sua condição de vida. É interessante que aqui vai surgir uma nova concepção também de santidade. Talvez, não como uma pregação feita pela igreja, mas talvez uma concepção. Para nós chegarmos à santidade, era necessário que tivéssemos aquele caminho muito próprio de oração do ministro ordenado ou dos religiosos. Mas não. Todos nós, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa vida de família, no ambiente de trabalho, no ambiente da política, no ambiente social, em todos os ambientes, nós somos chamados à santidade. O evangelho pregado, anunciado, os sacramentos celebrados não nos levam apenas para dentro de nós ou nos encontrar com Deus, mas também nos leva a nos encontrando com o outro, no dia a dia da nossa vida, poder viver ali o evangelho, os sacramentos, o chamado à santidade. Ora, no coração desta vocação comum a todos, situa-se aqui a vida consagrada. O concílio, ele vai assinalar os conselhos evangélicos como um dom divino, uma consagração a serviço de Deus. Ora, aqueles que se consagraram e vivem os votos e vivem as promessas evangélicas, os votos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, esses também, assim como o ministro ordenado, assim como os leigos, esses também, na vivência do seu carisma específico, esse também é chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. A missão da igreja é incentivar, iluminar e encaminhar as pessoas nesse caminho de santidade, de buscar fazer na sua vida aquilo que o Senhor convida a cada um de nós. Ora, nos últimos 2 capítulos da Lumen Gentium, nós vamos encontrar a descrição do desenvolvimento escatológico da igreja e o papel de Maria nesta caminhada no mistério de Cristo e da igreja. A igreja peregrina, que somos cada um de nós, em união com a igreja celeste, só será consumada na glória celeste. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja peregrina, a igreja militante, a igreja que está em busca da glória do céu. E no caminho para a glória, buscando viver a santidade de acordo com o seu estado de vida, buscando viver como uma comunidade fraterna e de amor, nos preparamos aqui neste mundo para o encontro definitivo com o Senhor. Nesse contexto, nós podemos dizer, com muita propriedade, que a Lumen Gentium talvez seja o documento mais importante do Concílio Vaticano II. Quem sabe aqui surgiria até uma proposta de, numa próxima jornada, trabalhar, esmiuçar ainda bem mais a Lumen Gentium, que é de uma riqueza pastoral tremenda. Penso, inclusive, que nossos diretórios pastorais, que muitas vezes vamos elaborando em nossas dioceses, pastorais, movimentos, eles precisariam ser ainda mais banhados pela Lumen Gentium, porque um trabalho pastoral que não seja irrigado e arraigado numa busca de santidade, ele desfalece. Tudo que nós fazemos na igreja deveria ter como meta comum a busca da santidade. Se eu tenho ou lidero uma pastoral A, B e C, um trabalho social, um trabalho político, um trabalho litúrgico, um trabalho de formação, seja ele qual for o trabalho, tudo, absolutamente tudo tem uma meta: sede santos. O chamado à santidade, de acordo com seu estado de vida, deveria também permear todos os nossos trabalhos pastorais, sociais, eclesiais. Bem, é uma opinião, mas
a Lumen Gentium, com certeza, é um dos documentos, se não é o mais importante documento do Vaticano II. Por quê? Porque ele faz a Igreja refletir sobre a sua essência, sobre a sua origem, sobre a sua constituição interna. Talvez hoje, né, a vivência de 60 anos depois do Concílio Vaticano II, ele ainda não é plenamente vivido em nossas dioceses, em nossas paróquias, em nossas pastorais. Talvez seja por Então, podemos dizer que a Lumen Gentium é, de fato, o documento mais importante do Concílio Vaticano II, pois ele faz a Igreja refletir sobre a sua essência, sobre a sua origem, sobre a sua constituição interna. Nesse sentido, quando nós falamos da Igreja refletir sobre a sua essência, a essência da Igreja é anunciar o Evangelho. A Igreja existe para isso, para continuar a missão do seu Senhor. O que a Igreja faz hoje? A Igreja faz a mesma coisa que seu Senhor e Mestre fazia. Jesus pregava o Evangelho, a Igreja também prega. Jesus curava as pessoas, a Igreja também cura. Jesus celebrava os sacramentos, a Igreja também celebra. Jesus cuidava dos mais necessitados, a Igreja também cuida. Ora, a essência da Igreja, o chamado à santidade é verdade, mas é continuar a missão do seu Cristo, do seu Mestre e do seu Senhor. Na Igreja, nós não fazemos os trabalhos porque apenas precisamos fazer ou temos que fazer. Não, de modo algum. Nós fazemos porque é mandato de Cristo. Nós fazemos porque o Cristo fazia. Nós celebramos, ajudamos os mais necessitados em nome de Cristo, para continuar a missão do Senhor Jesus. Ora, também nos leva a refletir sobre a origem da Igreja. A origem da Igreja não é humana. Não sou eu, não é você, não somos nós que fundamos, formamos ou somos origem da Igreja. A Igreja, ela nasce no coração de Cristo, é fundada pelo Senhor. A Igreja, ela é santa. E assim como a Igreja é santa, nós, membros da Igreja, leigos, ministros ordenados, religiosos e religiosas, todas as pessoas, nós também somos chamados a essa santidade. E nos leva também, dentro dessa constituição interna, lembrar, na Igreja, ninguém está acima de ninguém. Na Igreja, um está a serviço do outro. O Papa está a serviço do povo santo de Deus, os bispos, os presbíteros, os diáconos. O povo santo de Deus colabora através da sua santidade de vida, através dos seus trabalhos, para que os ministros ordenados também possam exercer a sua missão, a sua vocação. Nós somos uma comunidade congregada e reunida na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, a redescoberta da Igreja como mistério, é um segundo ponto que vale a pena avaliar também, marca um retorno às origens. Olha que coisa bonita. Ao mesmo tempo que se abre a todas as novidades trazidas pelos novos tempos. Ora, ao mesmo tempo que nos remete às origens, esse documento, Lumen Gentium, também nos abre a perspectiva de respostas que nós precisamos dar aos novos tempos. Nós precisamos ser igreja também na sociedade atual. Nós precisamos ser uma igreja presente nos meios sociais, nos meios de comunicação. Precisamos ser uma igreja presente através também da nossa vida social em nossos bairros, comunidades, cidades, estado, enfim. A igreja, ela precisa ser presente. Mas essa presença é a presença de Cristo em meio à sociedade. Nós, de fato, continuamos a missão do Cristo presente em todas as realidades que nós tocamos. Ora, podemos dizer assim com muita certeza
que esse documento ele gera uma revolução no modo da igreja se compreender. Ora, o conceito de povo, vamos seguir esse caminho. O conceito de povo segue o mistério da igreja, indicando que o povo de Deus não surge por iniciativa humana, mas faz parte do plano de Deus Pai. Voltando ao pensamento, o conceito de povo segue o mistério da igreja, indicando que o povo de Deus não surge por iniciativa humana, mas faz parte do plano de Deus Pai. É Deus que nos chama, é Deus que nos congrega, é Deus que nos reúne. Escuta, é o Senhor teu Deus que vai falar. É o Senhor que nos convoca, nos chama, nos envia para poder continuar a bela e nobre missão de anunciar esse reino de justiça, de verdade e de amor. E ainda, dentro desse contexto, essa constituição hierárquica vem após o povo de Deus. Isso significa e simboliza o quê? Que os ministérios, de forma particular os ministérios ordenados, estão a serviço do povo eclesial, do corpo eclesial, como mistério. Isso sempre a partir de Cristo. Se antes se tinha uma visão de uma igreja de cima para baixo, Romano Pontífice, com toda sua hierarquia até chegar à base, não. Na verdade, a igreja é um povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que essa igreja tem pastores, pastores nos quais vão à frente o nosso Papa, hoje o grande Papa Francisco, os bispos em comunhão com o Papa, os sacerdotes, os diáconos, porém, estar à frente não significa estar acima. Estar à frente significa estar à frente para conduzir, para servir, para mostrar o caminho, para apontar o caminho, para animar no caminho. É o pastor, é o bom pastor que conduz o rebanho do Senhor em direção ao reino dos céus. É o pastor que conduz o rebanho que é do Senhor para que esse rebanho do Senhor possa se alimentar e beber da água da vida no coração de Jesus. Porém, mesmo esse que vai à frente, o pastor, ele também não pode esquecer que lá à frente ainda existe um outro pastor que continua a conduzir a sua igreja, que é Cristo Jesus. Os pastores visíveis, Papa, bispos, presbíteros, diáconos, eles conduzem em nome do grande pastor, do bom pastor, o grande pastor, que é Jesus de Nazaré, aquele que deu a vida para nos salvar. E a partir daí, mostra que a comunidade eclesial e a vocação comum são prioritárias face à diversidade dos ministérios e vocações. Qual é a nossa vocação comum? Nossa vocação comum, mais uma vez lembro, é o chamado à santidade. A realidade primeira é o nós eclesial. Nós estamos presentes nessa igreja, reunidos nessa igreja. Nós, o povo de Deus, nos alimentamos da palavra e dos sacramentos ali celebrados para poder propagar o nome do Senhor a todos os povos, a todas as nações, fazendo com que muitos possam aderir ao evangelho da salvação a partir do anúncio feito e também da nossa santidade de vida. Como nos dizem tantos santos, uma delas vai nos lembrar que muitas vezes o único evangelho que o irmão vai ler é o evangelho da nossa vida. A nossa santidade de vida, a forma como nós vivemos o evangelho, será essa forma também de levar a igreja aos irmãos e às irmãs. Ora, a conscientização da igreja como mistério, ligado ao mistério de Cristo, e não mais uma visão de sociedade, deu novo rumo e apontou caminhos muito interessantes, que infelizmente ainda não foram totalmente trilhados e vividos ao longo desses 60 anos. Nós vemos um grande esforço do Papa Francisco,
que procura valorizar e implantar ao máximo a visão eclesial e pastoral do concílio, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. A nossa pastoral, ela não pode ser pensada apenas como pensávamos há tantos anos atrás. É importante que, à luz dos novos desafios, essa igreja que tem sua origem em Deus, essa igreja que nos une e nos reúne, essa igreja que nos faz seus filhos, filhos de Deus, é importante que essa igreja consiga falar aos tempos atuais e, de fato, ela possa ser luz para todos os povos. Quando nós pegamos o número 15 desses cadernos do concílio, de uma beleza muito grande, todos eles, lembro que os que tratam do nosso tema de hoje, a Lumen Gentium, é do número 15 ao número 24, o documento vai colocar de uma forma muito simples o que é a igreja. O que é essa igreja, povo de Deus? E o documento vai dizer para nós, no uso comum, a palavra igreja se refere ao edifício onde nós vamos, no caso de um fiel, pelo menos aos domingos, todos os domingos, para participar da Eucaristia. Mas o edifício não é a igreja. Ao contrário, é o lugar onde se reúne aqueles que dela fazem parte. Olha só, muitas vezes falam, vamos à igreja. A expressão não está errada, mas a igreja não é o prédio que ali está. Igreja vem do grego eklesia, que significa convocação, assembleia, reunião. Isso aparece na própria composição do termo. Minha gente, nós somos essa igreja. Nós somos esse povo reunido. Ir à igreja, mais bonito do que falar ir à igreja, nós vamos nos encontrar com a igreja. A cada trabalho pastoral que nós fazemos, nós vamos nos encontrar como igreja. E o que nós vemos o tão grande esforço do Papa Francisco em fazer? Fazer com que cada momento, de fato, seja um encontro. Quando nós falamos agora do Jubileu 2025, em que o Papa nos convida, nos convoca a retomar esses documentos, ele quer propor isso para nós, que, de fato, nós possamos viver essa dinâmica do encontro. A igreja se reúne, a igreja se encontra para celebrar os mistérios do seu Senhor. E ela precisa ser luz dos povos. É importante que nas nossas dioceses, que vão estar colaborando com esse momento de formação, é importante que em cada lugar, todos nós que tomamos sobre nós o nome de cristãos e o somos de fato pelo santo batismo, nós possamos de fato ali ser luz para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E possamos também, como um bom pastor, apontar a todos a grande e verdadeira luz, a luz do ressuscitado, que dissipa trevas e sombras e gera vida, conversão, salvação e libertação por onde nós passamos. Que esse momento nosso de formação, que nós vamos ter ao longo das próximas semanas, desse mês de abril, possa somar para que cada um de nós tenhamos essa enorme consciência. Ser igreja, ser luz, ser indicadores de um caminho de vida, de conversão e de libertação. Que o Cristo nos ajude nessa bela e nobre missão. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Alex. Você falava dos próximos encontros. Espero que os próximos encontros sejam tão bons como está sendo esse, meu caro. Você fez algumas questões que eu estava querendo fazer perguntas que você já respondeu, entretanto, acho que vale a pena reforçar. Sim. A primeira delas, você dizia o seguinte, a Lumen Gentium talvez seja das constituições, ou seja, dos documentos do concílio, o mais importante, pelo menos na sua ótica. Vamos lembrar, o padre Alcino nos lembrou terça-feira passada, que são 16 documentos promulgados pelo concílio. 4 deles, dos 4 mais importantes, são esses que nós estamos nos debruçando sobre ele.
Quando nós pensamos nessa jornada, nós iríamos a fazer a apresentação conforme a sua publicação. E aí eu queria mostrar isso para a nossa audiência, Padre Alex. O primeiro documento promulgado foi o Sacrosanto Concílio, que foi de 63. A Lumen Gentium é de 64, ou seja, não é o primeiro documento, mas Dom Gilson, bispo da Diocese de Nova Iguaçu e presidente da CNBB no Leste 1, sugeriu que começássemos pela Lumen Gentium. E aí eu quero retornar a pergunta para você, ou para que você reforce algo que você já disse. Na sua avaliação, quem for iniciar agora uma leitura dos documentos do concílio, talvez valesse a pena começar por esse? Eu indicaria que começasse pela Lumen Gentium, talvez por essa grande visão eclesiológica que o documento vai dar a cada um de nós. A Sacrosanto Concílio, que é de uma importância ímpar, vai tratar basicamente sobre a questão da liturgia, da celebração do mistério cristão, mas essa celebração do mistério cristão é feita pela Igreja. Então, talvez com uma concepção eclesiológica mais bem formada, nós possamos, inclusive, compreender melhor aquilo que nós estamos celebrando. Talvez uma grande dificuldade que muitas pessoas tenham no tempo atual de compreender a importância, por exemplo, de uma unidade de celebração litúrgica, é, às vezes, a falta de compreensão de ser povo. Né? Nós somos o povo de Deus. E nós também, como povo, temos uma forma comum de rezar, por exemplo. Então, minha sugestão seria, foi muito feliz a posição de Dom Gilson de sugerir que começasse pela Lumen Gentium para dar essa visão eclesiológica a todo o caminhar, né, dessa formação e também da nossa pastoral, dos nossos trabalhos, do nosso ser cristão. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta que, bom, o nosso programa é gravado, você que está nos acompanhando, você que está assistindo o programa de hoje, por favor, fique à vontade de fazer os seus comentários no chat, isso é importante, porque aumenta a visibilidade do nosso programa, aumenta a quantidade de pessoas que vão assistir depois. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, mas certamente, Padre Alex, uma pergunta que apareceria na nossa audiência é sobre algo que o Papa Francisco chama de um mal, uma doença, o tal do clericalismo. Você, ao longo da sua fala, reforça elementos, reforça os conceitos que são completamente contrários à ideia do clericalismo, do qual o Papa Francisco tem insistido que deve ser superado. Não é? Você chegou a dizer, o clero está a serviço do povo de Deus. Gosto muito da ideia do Papa Francisco também, quando ele chama do povo santo de Deus. Você também, por uma oportunidade, também usou esse termo, né? O povo santo de Deus. O Papa Francisco tem insistido nessa tese. Eu queria ouvir você um pouco mais sobre isso. Não há entre nós, igreja, e também entre leigos, ok? Não é só no clero, uma excessiva defesa ou um excessivo clericalismo, ou seja, mesmo os leigos muitas vezes não se sentem muito confortavelmente, sabe, instalados sobre o clericalismo. Como é que você enfrenta isso? Como é que você enxerga isso a partir da Lumen Gentium? Então, nós podemos afirmar que existem clérigos clericalistas e também podemos afirmar que existem leigos clericalistas. Existem dos dois lados. Isso pode se manifestar das formas mais simples às formas mais complexas. Podemos dar um exemplo no início da nossa gravação. Quem fez a oração inicial foi o Senhor, enquanto leigo. Talvez numa mentalidade de um leigo clericalista, iria empurrar para o padre fazer. Muitos têm essa mentalidade de que a igreja é o padre, que a igreja é o bispo, que a igreja é o diácono. Isso é uma pena, porque a pessoa, quando ela pensa dessa forma, ela, inclusive, se esquiva da possibilidade de liderança que ela deve ter. Penso também que talvez alguns irmãos clérigos, sejam eles bispos, padres ou diáconos, talvez
com medo ou com uma dificuldade de concepção, de compreensão, perdão, da Lumen Gentium, possa se achar que ele está à frente. Ele ter se consagrado para isso não significa que ele é a igreja. Ele ter consagrado sua vida, ter sido chamado para o ministério ordenado, não significa que ele resuma em si toda a autoridade da igreja. E talvez essa seja uma grande dificuldade que muitas pessoas hoje têm em lidar com o Papa Francisco. É um homem que é aquele que tem talvez não, é aquele que tem, usar uma palavra, todo poder, digamos assim, né? Toda autoridade, essa é a palavra. Toda autoridade na igreja, ele se inclina diante do povo e diz àquele povo, rezem por mim. Isso gera uma não compreensão daquelas pessoas, sejam leigos, sejam ministros ordenados, que pensam, como que pode aquele que tem toda a autoridade, tem o poder petrino, pedir para as pessoas rezarem por ele? Ora, a igreja somos nós, mas a igreja não significa que tem gente acima e gente abaixo, mas tem pessoas à frente. À frente, é claro que tem. À frente de uma diocese tem o bispo, mas ao lado dele tem uma gama de leigos e clérigos que, junto com ele, conduzem aquele povo em direção aos céus. Talvez nós precisamos, como ministros ordenados, amadurecer que estar à frente e não estar acima, isso a Lumen Gentium nos ajuda, e como leigos, compreender que eu ter um serviço de liderança não significa que eu estou passando por cima da autoridade eclesial. Para mim, partilho uma experiência bonita que tive, até de Lumen Gentium. Eu tive a graça de fazer missão na Amazônia durante 3 anos. E no contexto de missão nas comunidades, nós aqui estamos acostumados, quase que o padre define, o padre faz, só falta o padre celebrar isso, aquilo todo. Ele faz tudo. E quando nós chegávamos numa comunidade, era o leigo que me dizia, padre, esse daqui está preparado para ser batizado, esse daqui está preparado para casar, para a primeira comunhão, para a crisma, isso e aquilo. Era o leigo que conduzia muitas vezes a visita do padre. E aquilo não me fazia menos padre ou mais padre do que nada, pelo contrário, me fazia alguém que está à frente a serviço deles. E o mais interessante, 95% dos casos ainda eram mulheres que lideravam e lideram o trabalho da comunidade. Isso não faz o padre menos padre e não faz o leigo, digamos assim, um mini padre na comunidade. Todos nós estamos a serviço do povo de Deus. É necessário que nós tenhamos a concepção, volto mais uma vez, que estar à frente não é estar acima e estar caminhando em conjunto não é estar para trás. É importante que nós tenhamos essa concepção de povo, um povo santo, a caminho da pátria definitiva. Não sei se consegui responder ao senhor. De forma maravilhosa, eu diria. Eu quero insistir algo que você falou mais de uma vez e repetiu agora, essa história de mini-padre ou de semi-padre, não é? E aí eu falo como leigo. Entre nós leigos, há realmente essa tentação, talvez, muitas vezes, claro, nem sempre, essa tentação, talvez ainda por não entender claramente isso que você está aqui colocando para nós, como se estar próximo ao padre ou imitá-lo, não é? Fosse uma grande coisa, porque estaríamos num patamar superior. É recorrente essa ideia. E não me parece que seja fácil, não tem sido fácil, demonstrar isso, não é, para o nosso povo. Nesse sentido, você entende e você disse, eu quero contar com a sua colaboração, talvez a importância da gente se debruçar com mais afinco nesse documento, na Lumen Gentium, não é? Mas eu queria insistir, ainda que você não seja leigo, ainda que você seja um sacerdote, em 2 aspectos, né? O capítulo 2, que fala sobre o povo de Deus, né? E o capítulo 4, que fala sobre os leigos, é de uma riqueza que no encontro passado com o nosso amigo em comum, Padre Alcindo, eu desafiei o Conselho Nacional do Laicato do Brasil no Rio de Janeiro,
na figura do seu presidente Antônio Félix, da sua presidência, eu desafiei, talvez seja uma palavra muito dura, né, muito forte, né, mas eu os convidei a fazer um encontro para refletir sobre esses dois capítulos. O capítulo sobre leigo é de uma riqueza muito grande, eu queria que você pudesse retornar um pouco a ele. Porque, claro, a maioria das pessoas que vão nos ouvir são leigos e leigas, então talvez valesse a pena. Você poderia fazê-lo, por gentileza, Padre Alex? Inclusive, acho que valeria a pena, quem sabe, sugerir para esse irmão, quem sabe ele estudar o livro 17 nesse encontro, né, com o Conselho do Laicato, que inclusive vai falar sobre o povo de Deus. Né? Então, de uma linguagem simples, e ele também estaria trabalhando em comunhão com a proposta do dicastério para a evangelização. Né? Bem, é importante que se compreenda que esse novo povo de Deus, ele é uno, ele é universal e ele é formado por todos aqueles que creem, por todos aqueles que também aceitam a Jesus como seu Salvador e seu Mestre. Muitas vezes, nós podemos acabar compreendendo de uma forma errônea o termo ou a palavra leigo. Porque, infelizmente, o termo leigo, ele muitas vezes vai ser utilizado para leigo no assunto, leigo em tal situação, leigo como um não capaz ou não entendedor. E, na verdade, leigos são todos aqueles que não assumiram como vocação o chamado aos ministérios ordenados. Leigo é todo aquele que não recebeu a ordenação diaconal, presbiteral ou episcopal. E ser leigo não vai diminuir a pessoa na sua concepção, ou na sua busca, ou na sua eclesialidade, ou até mesmo na sua ministerialidade. Pelo contrário, ele vai poder somar, e essa é a proposta da Lumen Gentium, o leigo como aquele que leva a presença de Cristo, a presença da igreja, em ambientes que, inclusive, o clérigo ele não pode entrar. E aqui surge uma grande dificuldade. Às vezes, pode ter um ministro ordenado que quer viver como leigo e algum leigo que queira viver como ministro ordenado. E isso é um caos. É um caos porque são belezas vocacionais, um chamado igual, que é a santidade, mas belezas vocacionais e ministeriais que são ímpares, né? Que são realidades maravilhosas de pessoas que podem estar semeando o evangelho dentro daquela realidade. Imagina se todo professor católico abraçasse o seu ser católico, a sua ministerialidade como leigo, e fosse um sinal de igreja dentro da escola. Não precisava estar rezando terço na escola, não. É ser presença ali dentro. Tive uma experiência bonita aqui na paróquia, no ano retrasado, no ano passado. Nós abrimos as inscrições para a Crisma. Com 2 meses de inscrições para a Crisma abertas, 10, 15 pessoas se inscreveram. Que fracasso! 10, 15 pessoas para uma turma de Crisma, de matriz. Eu chamei alguns jovenzinhos e pedi que eles fizessem um convite na escola. Eles foram anunciar, eles foram falar. De 15 pulou para 70. Por quê? Eles foram... Então, nós tivemos a graça de fazer uma proposta que os próprios jovens fossem à escola e fizessem convite para a Crisma. E de 15, pula para 70. Meu Deus, olha que beleza. Eles conseguiram entrar onde eu, como padre, não consigo. Aqui está a beleza. É o povo a serviço da mesma missão. E qual é a mesma missão? Fazer Jesus cada dia mais conhecido, amado e adorado. Eu tenho certeza que se fosse o padre a ir lá fazer o convite, talvez ele não pudesse ter acesso às turmas, ou se fosse, seria algo muito resumido, talvez tivesse alguma dificuldade, mas não. Os próprios leigos, exercendo a sua ministerialidade ali dentro, fizeram com que Jesus ele fosse cada dia mais amado, buscado e adorado.
está ali a resposta. O trabalho deu certo, porque o leigo abraçou a sua missão. Essa é a proposta do documento, é a proposta de forma especial do capítulo que fala sobre os leigos. Acho que nós precisamos desmistificar e, desculpe a expressão, destruir uma imagem em que parece que há uma briga entre ministros ordenados e leigos. De modo algum, precisa haver uma comunhão onde cada um faz a sua parte, onde o bispo está à frente, os sacerdotes estão com ele, os diáconos estão com ele, mas o leigo também está com ele, para poder conduzir e cuidar do povo que é confiado, daquela porção de povo de Deus, que pode ser uma pastoral, pode ser uma paróquia, uma comunidade, uma diocese, ou até mesmo a Igreja Universal sob a liderança e o pastoreio do Papa Francisco. Excelente, excelente. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria lembrar à nossa audiência que documentos diversos, materiais diversos estão disponíveis para a gente fazer esse mergulho no concílio. Nos 50 anos do concílio, 10 anos atrás, muita coisa foi produzida e agora, nos 60 anos, também. Padre Alex já mostrou mais de uma vez vários documentos, é uma coleção extensa, e ele lembrou que só sobre o documento, a Constituição que nós estamos refletindo hoje, tem vários cadernos como esse que precisam ser visitados. Além disso, eu queria sugerir fortemente a leitura deste livro, O Concílio em Resumo, os 16 documentos do Vaticano II, um material produzido pelo Leste 1, pelo nosso regional. Além disso, a Paulinas produziu nos 50 anos um material vastíssimo que vale a pena ler e estudar, e, claro, os próprios documentos que estão aí disponíveis. O Padre Alex falou mais de uma vez sobre o papel do leigo, que bom que tenha feito, e aí eu quero lembrar, das 4 constituições, uma delas, Padre Alex está apresentando, clero, uma delas, um leigo fará, César Cusma, terça-feira que vem ele falará sobre a Gaudium et Spes. Na outra terça-feira, uma outra pessoa do clero, agora um bispo, Dom Roberto, apresentará para nós o Sacrosanto Concílio, e o último encontro, a Dei Verbum, quem fará para nós é uma leiga, a Quininha, da Diocese de Barra do Piraí, em Volta Redonda, ou seja, também estamos atentos a essa necessidade da participação de leigos e leigas. Que bom que é assim. Eu queria também reforçar, Padre Alex, estou entusiasmado com a sua ideia da gente continuar discutindo o documento em outra oportunidade, hein? Eu queria lembrar o seguinte, são 16 documentos, 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Um dos decretos, um dos 9, é sobre o apostolado leigo. A CNBB produziu um material, olha, custa acho que R$3 ou R$4 esse material, que é um material introdutório, claro, mas que vale a pena conhecer. E você, leigo ou leiga, estamos fazendo referência a esse documento, tem uma declaração, um dos 9 decretos, é sobre o apostolado leigo, que nós precisamos nos debruçar sobre ele. Tenho certeza que o Padre Alex concorda com o meu comentário, né, Padre Alex? Então, é até muito pertinente a colocação do senhor. Muitas vezes nós ficamos com uma formação de internet, que é boa, como nós estamos fazendo aqui. Mas é sempre bom que nós fiquemos atentos ao material que aquele palestrante está usando e citando. É interessante também que, às vezes, nós preferimos ficar com 1000 dúvidas apresentadas por uma pessoa confusa, que não alicerça seus pensamentos naquilo que coloca a Igreja, por exemplo, o Vaticano II. E é bom que nós também tenhamos, desculpe a expressão, um nariz católico, de ver que uma pessoa que critique o Vaticano II, por exemplo, ela não está em comunhão com a Igreja, não está em comunhão com a Igreja do Senhor. Ela pode estar até falando sobre Igreja, mas ela não está em comunhão com a Igreja. Por isso, Tobias colocava de uma forma muito boa, tem muito material bom que precisa ser estudado, aprofundado, lido. Nós saímos um pouquinho, desculpe a expressão, mas da preguiça de não ler e ficar com informações que o outro está dizendo sobre. Por isso, aqui em todo momento, eu tentei apontar
os livros para que nós possamos complementar também o nosso estudo. E um leigo bem formado, um sacerdote bem formado, é uma grande arma de evangelização, um grande caminho, um grande canal de evangelização que as comunidades, que as paróquias têm. Então, quanto mais bem formados estamos, mais seremos um bom sacerdote, um bom leigo, um bom servidor, um bom seguidor, um bom ministro da igreja para o anúncio de Jesus. Meu caro, eu quero fazer uma última questão, ainda que eu quisesse fazer muitas outras, mas o nosso horário já está quase estourado, já temos aí quase 1 hora de live, a gente não queria passar de 1 hora, fora o fato que você tem outros compromissos. Mas eu queria fazer uma última questão. O Concílio Vaticano II, ele não inaugura uma eclesiologia, mas ele retoma uma eclesiologia, não é isso? No fundo, essa transformação do concílio é uma volta às origens, poderíamos dizer. Se você discordar, fique à vontade. Mas, entretanto, nos parece que naquele momento, era preocupação de olhar o mundo em que se vivia, 60 anos atrás, e repensar a caminhada da igreja. Essa eclesiologia apresentada pelo Concílio Vaticano II 60 anos atrás, vamos voltar, todo o tempo vamos insistir nisso, o concílio foi de 62 a 65, a cada ano uma sessão, não foram 3, 4 anos de encontro, a cada ano uma sessão, sempre ali no final do ano, 2, 3 meses de encontro, com enormes preparações e estudo. Essa eclesiologia ainda está muito distante de nós ou já está firmemente presente? Faço essa pergunta porque você comentou, e nos parece bastante real, que muitos negam o concílio, mais do que isso, muitos na nossa igreja combatem o concílio. Essa eclesiologia já está presente entre nós ou ainda precisamos caminhar um pouco mais? Vale a pena dizer que a Lumen Gentium, dos 2.156 votantes, 2.151 padres conciliares aprovaram a Constituição Lumen Gentium. Apenas 5 não aprovaram a Constituição. É interessante colocar isso, que não foi apenas uma maioria simples, foi uma maioria esmagadora que aprova a Constituição Lumen Gentium, né? Vendo aqui um grande sopro do Espírito Santo, de fato. Se fosse meio a meio, então, dos 2.156 votantes, 2.151 aprovaram a Constituição Lumen Gentium. 5 apenas não aprovaram. Ou seja, não foi uma maioria simples, foi uma maioria esmagadora que aprova a Constituição Lumen Gentium. Se fosse meio a meio, até justificaria as pessoas a falarem, puxa, será que de fato... Mas não, é a grande maioria. Ora, talvez como uma resposta, talvez entraria mais numa linha de opinião, eu penso que a proposta está aí. E pouco a pouco, nós vemos que tem se feito uma retomada das origens. Nós vemos, por exemplo, todo esforço na implantação da iniciação à vida cristã. É um esforço numa retomada às origens, né? Todo esforço que nós vemos aí na questão das traduções dos textos é um esforço na retomada das origens, em que nós precisamos, de fato, voltar à origem. E quem é a origem? A origem é Cristo. Então, assim como não é proposto uma nova concepção de igreja, mas é uma concepção de sempre, em que nós fomos purificando aquilo que no decorrer dos anos talvez tenha sido agregado a essa concepção. Mas eu penso que nós já demos grandes passos. Olhando de uma forma muito positiva, já demos grandes passos. Um momento como esse que nós estamos vivendo aqui hoje é um desses passos, né? A formação dos conselhos pastorais, diocesanos, sejam eles administrativos e pastorais,
já é um grande passo. Nós vermos um Papa que se inclina diante das pessoas e fala, rezem por mim, já é um grande passo. Nós conseguirmos fazer com que os leigos, de fato, estejam envolvidos em toda a vida da igreja, na parte administrativa, pastoral, é um grande passo. As organizações das nossas pastorais, movimentos, já é um grande passo. Grandes passos vão sendo dados e muitos ainda serão dados através do nosso esforço de ministros ordenados, de pastores e ovelhas, povo de Deus, todos juntos, para poder levar à frente essa grande missão da igreja, que nada mais é do que a missão de Jesus, de anunciar, salvar e libertar a todos e a todas. Excelente, excelente, meu caro, excelente. Eu quero, em nome da Escola de Fé e Cidadania Dom Adriano Hipólito, da Diocese de Nova Iguaçu, mas também em nome das pastorais sociais, da qual eu contribuo no Leste 1. Aliás, estarei junto no dia 18 de maio, né? Estarei na Diocese. Será uma alegria. Estaremos aí na Diocese de Petrópolis, enquanto pastoral social, enquanto, enfim, assessor das pastorais sociais, mas em nome, então, também das pastorais sociais, quero te agradecer. O Padre Alex é coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Petrópolis. Leve ao Dom Joel o nosso abraço. Petrópolis está com um bispo recente, não é? Temos orado por ele e por todos vocês. Esperamos que essa relação seja uma relação muito, muito frutuosa, que essa relação seja uma relação que dê muitos frutos e que seja uma relação que produza, como você tem dito desde o começo do nosso encontro, quer dizer, isso que é a vontade do Pai, a mensagem, a evangelização. Mas eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade, meu caro. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Então, muito obrigado também, Tobias, e a toda a equipe, seja pelo convite, seja pela paciência da escuta. Nem sempre a internet ajuda que o vídeo seja, talvez, todo ele inteirinho, mas com uma alegria muito grande poder estar com vocês. Contem sempre conosco, não apenas como coordenador de pastoral, o padre da Diocese de Petrópolis, mas também como irmão de caminhada, para que juntos possamos fazer essa missão tão bonita de continuar a levar o nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite e conte sempre com cada um de nós, conte sempre comigo. Excelente. Padre Alex, num determinado momento, se ressaltou o fato de eu, no início do nosso encontro, ter feito a oração inicial. Mas o Padre Alex também lembrou que não pode haver entre nós disputas. Então, já que eu iniciei o nosso encontro com a oração de invocação ao Espírito Santo, eu peço ao Padre Alex que termine o encontro fazendo uma oração final e, em seguida, a bênção para todos nós. Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Maria Imaculada, estrela da evangelização, consagramos esta noite nossa de encontro, esse momento nosso de encontro e todos os outros encontros que virão. O trabalho dos nossos bispos, sacerdotes, diáconos, ministros e ministras leigos e leigas, homens e mulheres de boa fé, que anunciam o Evangelho com sua vida e com seu trabalho, com seu coração. Nessas intenções rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre nós. Amém. Muito obrigado, Tobias. Mande um abraço também a Dom Gilson por mim e a todos. Muito obrigado pela atenção. Estamos sempre unidos e reunidos. Muito obrigado. E a audiência que nos acompanhou, muito obrigado. Como lembrou o Padre Alex, pedimos desculpas se a internet nem sempre contribui. E a gente volta a se encontrar no dia 16/4. O nosso convidado é César Kuzma. Ele é teólogo, professor da PUC, leigo, e falará para a gente, apresentar para a gente o conteúdo da Gaudium et Spes, que a gente espera que seja tão bom como a apresentação feita pelo Padre Alex. Forte abraço. Muito obrigado, fiquem bem. Boa noite, fiquem na paz. Obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom.